Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Eu convido você a se levantar neste momento, nesta noite que o Senhor nos abençoou. Nós agradecemos a você que está aqui conosco nesta noite. E você que está aí na sua casa, no lugar que você esteja, que você receba as bênçãos do Senhor na sua casa e na sua vida. Nós vamos adorar ao Senhor, porque nós temos procurado buscar ao Senhor na nossa vida. Mesmo nos momentos difíceis, nós não temos deixado de buscar a Deus, porque Ele tem sido fiel para conosco. Amém? Adore ao Senhor conosco. Você queira mesmo, Senhor, porque para ver a face do Senhor, para conhecer o Senhor, precisa andar com Ele. E se você ainda não teve a oportunidade de fazer essa decisão, de andar com Jesus, de buscar a Ele, não perca essa oportunidade. E eu vou dizer uma coisa para você, você não sabe o que você está perdendo. Você está perdendo muita coisa, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Viva para o Senhor. Nós estamos aqui na Igreja Batista Betel, em Pouso Alegre, adorando ao Senhor. Nós temos passado tempos difíceis, nós temos vivido momentos muito difíceis nas nossas vidas, dentro da nossa casa, na nossa nação e no mundo. Mas o Senhor, Ele está conosco. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós temos prazer em adorar ao Senhor, porque Ele não falha. Ele não é como nós que prometemos e não cumprimos. Ele promete, Ele cumpre, porque a palavra de Deus nos diz que Ele é fiel. Fiel é Deus. E é por isso que nós estamos aqui, porque Ele tem sido fiel para com as nossas vidas.
E é por isso que nós nascemos, para adorar ao Senhor. Sabe por que você nasceu? Porque o Senhor deseja que você seja um adorador e adore somente a Ele. Adore a Ele com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com todo o seu corpo, com a sua voz. Adorar ao Senhor. Se não for para adorar ao Senhor, para que você nasceu? Nós nascemos para adorar ao Senhor, e Ele merece a nossa adoração, Ele merece todo o nosso louvor. E é por isso que nós adoramos ao Senhor. É por isso que nós não estamos tristes, porque o nosso Deus, Ele ressuscitou, e nós estamos aqui para adorá-lo, porque Ele é merecedor de toda a nossa adoração. Amém? Vamos cantar nesse momento. Se não for para adorar, para que você nasceu? Use tudo que você tem aí, as mãos, os pés, especialmente a voz, e adore ao Senhor neste momento. Amém? Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.
toda a glória pertence ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui, nós queremos adorar ao Senhor. Esta semana nós tivemos um estudo maravilhoso falando sobre a nossa casa e a nossa vida em família. Nós temos vivido um tempo muito diferente, que a gente retornou tudo para fazer em casa, né? Fique em casa, mas não é para você ficar em casa e esquecer daquelas pessoas que realmente são importantes na sua vida. Primeiramente Deus, e depois aquelas pessoas que estão dentro da sua casa com você. Consagre a sua casa ao Senhor. É isso que nós cantaremos neste momento. Coloque a sua casa no altar do Senhor. Que a sua casa seja um lugar de consagração para adorar ao Senhor. Consagre os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, os seus pais, que a gente se esquece de cuidar deles, né? Toda a sua parentela, primos, tios e os agregados, eles precisam de serem consagrados ao Senhor. Consagre a sua casa ao Senhor. Você vai ver que muita coisa na sua vida, ou aliás, tudo na sua vida vai mudar. Vai haver um reboliço, né? Uma transformação a partir do momento que você colocar o Senhor dentro da sua casa. Consagre a sua casa ao Senhor. Amém? Consagrar
cada vida que está aqui neste momento, para que, ó Deus, a tua palavra, ela venha encontrar, ó Deus, descanso, para que vidas sejam transformadas, ó Pai. Nós entregamos a nossa vida no teu altar. Pedimos que o Senhor, ó Deus, renove as nossas forças, nos dê, ó Deus, entendimento por meio da tua palavra, ó Deus. Traga paz ao nosso coração, traga, ó Deus, vida dentro da nossa casa, para que aqueles, ó Deus, que ainda não tiveram oportunidade de fazer um concerto com o Senhor, de fazer uma aliança com o Senhor, eles tenham uma oportunidade. Visite-os, ó Pai, neste momento. Visite aqueles que estão em casa, ouvindo a tua palavra. Nós adoramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Estávamos aqui no templo, eu, a Ivone, a Thalita, o Didi, o Arthur, Peterson, Jonathan e a Carla. Eu lembro que no domingo, quando nós saímos aqui, não sei se eles vão lembrar disso, não tinha ninguém na rua. Ninguém na rua. E hoje, quando a gente vê a nossa igreja, tão bonita, né? Apesar da nossa limitação de 43 pessoas, nós temos que agradecer a Deus por tudo isso. E quando eu sempre vou lembrar dessa minha mensagem, um pequeno exército levantou dentro da nossa igreja, e ele está aqui hoje. Aí lembramos de Gideão, e Deus disse: olha, não é para todo mundo lutar, são só 300, né? E hoje nós só temos 43. Isso no mundo espiritual, irmãos, é uma coisa muito séria. E a gente precisa ter discernimento espiritual de Deus, e a gente precisa parar, né, com picuinhas na nossa vida. A vida está passando muito rápido, e a obra do Senhor, ela tem que ser feita. Ela tem que ser feita. E hoje foi muito bom na nossa EBD, que eu peguei os nossos alunos, né, e nós fomos para a praça evangelizar. E voltamos àquela tradicional pergunta: quanto tempo você não dá um folheto para alguém no meio da rua? E hoje nós fizemos isso, pegamos os nossos, falar crianças, né, talvez não vai gostar muito disso, nós fomos para a praça hoje evangelizar. Depois fomos para a fila do Unisul. Eles estavam um pouquinho tímidos, mas depois eles começaram a entregar folhetos, né? Quanto tempo a igreja não faz isso? E quanto tempo também você não faz isso? Né? E queremos que a igreja cresça, queremos que a igreja seja avivada, né? E hoje o nosso conceito de igreja mudou muito, né? Hoje talvez teremos 2 tipos de igreja, e você tem que entender isso: uma igreja virtual e uma igreja presencial, com 43 pessoas. Né? A gente precisa ampliar nossa mente, né? E que Deus nos dê uma visão tremenda com relação a tudo isso, né? Como eu gosto muito do filme do Rei Leão, uma visão além do nosso alcance, né? Isso é o mundo espiritual. Que Deus nos conceda tudo isso. Lembrando só os nossos cultos, né? Eu nunca fiz, né, divulgação do nosso culto. Na quarta-feira temos um culto aqui às 15 horas, aqui na nossa igreja. Estamos sentindo falta de muitas irmãs que poderiam estar orando conosco, né? Vem orar. Não tem aglomeração, por que você não vem? É um culto tão gostoso de oração, né? Às 15 horas. E às 19h30 também nós abrimos um trabalho, né? Vou dizer, um ponto de pregação lá no bairro Belo Horizonte, lá na casa da irmã Jerusa. E a gente até brinca com a irmã Jerusa: não chame mais ninguém, não pode ter aglomeração, senão a casa enche, depois o pastor vai ser preso, né? Como Deus tem abençoado a igreja.
Como Deus tem abençoado a nossa igreja. E o meu sonho, né, quando eu cheguei para Pouso Alegre, é abrir também um lá no bairro Morumbi, um bairro no Pantano, e uma no Pantano também. A igreja precisa criar congregações. A igreja, irmãos, ela não foi. A igreja foi criada, não é para nós ficarmos aqui dentro, louvando, né? A igreja foi criada para expandir, para expansão. E a gente precisa ter essa visão aqui na Betel. Expansão da Betel, né? Se Deus assim nos permitir, né? Vamos abrir uma congregação no bairro Belo Horizonte. É o nosso sonho, amém. Vou falar de novo para os irmãos falarem amém, né? Se Deus assim nos permitir, nós vamos abrir uma congregação no bairro Belo Horizonte. E Deus tem mandado pessoas para nos ajudar. E eu gostaria de chamar uma dessas pessoas que Deus nos mandou, que é o pastor Carlinhos e a Sônia. A Sônia não pode estar conosco, ela não está bem de saúde, né, pastor? Né? Lá com aquela tosse seca que ninguém aguenta nesse tempo. Gostaria de convidá-la a vir à frente, nós vamos orar, né? E ore pela igreja, né? E lembre-se sempre que você é a solução para a dificuldade que vai surgir. Se você viu, então você é a solução, né? Você é a solução, trabalhe para o Senhor. Irmãos, como é bom trabalhar para o Senhor. Como é bom trabalhar para o Senhor. Como é bom evangelizar, né? Como é bom falar de Jesus para as pessoas, né? Como é bom falar de Jesus, ganhar almas para Jesus. Como nós perdemos isso. E a gente precisa resgatar isso. Pastor, fala Carlinhos. Pastor Carlinhos, ele, só para os irmãos, pastor Carlinhos está chegando para a nossa igreja. Ele é formado pela Palavra da Vida também, né? Nós temos conversado muito, né? E até recomendei o pastor a fazer vamos dizer, um complemento, né? Complemento, podemos dizer assim, de algumas matérias, numa faculdade que eu recomendo, que é a Faculdade Teológica Sul-Americana, lá de Londrina, onde eu fiz uma especialização. Ele está lá também fazendo isso. E em breve, né? Esperamos estar com toda a família aqui também, né, pastor? Amém? Amém? Seja bem-vindo. Eu nem precisa falar isso, né? Nos tornamos grandes amigos. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família também. Esperamos que você seja uma bênção aqui na vida dessa igreja. Amém? Esperamos que Deus trabalhe muito na sua vida e na vida dessa igreja também. E hoje uma pastora, aquela pastora, né? Aquela pastora, ela veio aqui no culto das irmãs e foi uma bênção também. Eu só esqueci o nome dela. Pastora Selma, né? Eu não vou me levar mérito, se é pastora, se você não aceita ou não aceita, mas como essa mulher trouxe uma palavra de Deus para a nossa igreja. E quem não veio, deixou de ganhar. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós só temos que agradecer ao Senhor pelas lutas, Senhor, que nós estamos tendo. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que não entenderam o propósito disso tudo, Senhor. Dá visão, Jesus. Dá visão, ó Deus, dá um coração novo para quem está precisando. E como nós vimos nesse momento que nós passamos, ó Deus, que nos momentos de dificuldades nós não podemos resmungar, nem contestar aquilo que o Senhor tem feito. Ó Deus, ensina o teu povo a entender o teu propósito aqui. Ó Pai, dá-nos humildade, Jesus, dá-nos humildade. E ó Pai, coloca no coração de cada um de nós o propósito de evangelismo, Jesus. Evangelismo, Pai, porque é por isso que a tua igreja foi criada. E que nós possamos ser verdadeiros evangelistas aqui nessa igreja. Que cada um, ó Deus, nessa crise possa ganhar uma pessoa para Jesus. Porque as pessoas estão esperando uma palavra nossa, uma resposta nossa com tudo isso que nós estamos vivendo. Dá inteligência ao teu povo, dá discernimento ao teu povo. E ó Pai, dá uma unção dobrada do teu Espírito Santo para aqueles que precisam de um renovo espiritual. Ó Deus, muito obrigado por essa noite. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pastor, você fica à vontade. Terminamos hoje. Boa noite, igreja. Graça e paz.
eu já me sinto parte da família e o pastor Isaías é um presente de Deus na nossa vida. Porque a Bíblia diz que é bom que o homem não esteja só, porque se cair não tem quem o levante. E o pastor tem sido bênção na nossa vida. Não que a gente estava caindo e ele estava nos levantando, né? Mas está ajudando a gente a caminhar junto. E nós, hoje de manhã, estava assistindo aí pela internet, enquanto preparava a mensagem para hoje à noite, e vi a Eliane falando sobre a questão de amor, falando sobre a questão dos maridos tratar as esposas, das esposas lidarem com os maridos, e é algo maravilhoso que a palavra de Deus nos instrui. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante: ira. Já ouviu falar em ira? E aí eu fiz um acróstico com a palavra ira. O que é um acróstico? Você pegar uma palavra e formar uma frase. Então ficou assim, né? Ira. Isto realmente acontece. E é verdade. Não adianta a gente querer ser, eu nunca irei. Não, a gente vai ver como que isso funciona. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Pode ser que talvez a versão que eu utilize seja um pouquinho diferente da sua. Eu uso a Almeida século 21, mas o contexto é o mesmo. Diz assim a palavra: como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não pode conter-se. A gente vai conversar sobre essa questão de o que vem a ser ira. O que as pessoas não conseguem se controlar? O que faz a gente sair do sério? Eu me lembro de uma situação. Meu filho, ele aprendeu a torcer para o São Paulo comigo. É o melhor time da atualidade. Eu sei disso. Vai haver situações em contrário, sabe, Juliano? Mas isso é normal. Mas é a melhor vice-campeão, está aí o vice-líder do campeonato. Só que eu não tenho aquele, sabe? Eu sabia que o São Paulo jogou hoje porque na hora do almoço o Thales chegou. Olha, pai, o São Paulo está ganhando de 1-0. Então eu não sou aquele torcedor fanático, diferentemente do Thales. O Thales tem camisa, o Thales tem agasalho, o Thales tem bandeira, enfim, o Thales é um torcedor fanático. E uma das vezes, ele era bem mais novo, assistindo ao jogo pela televisão, e começava a gritar, começava a esbravejar, e aí eu disse para ele assim: olha, você aí do sofá, o juiz não consegue ouvir, vem cá, chega mais perto da TV e aí você fala bem alto, que aí ele vai te ouvir. Aí ele começou a dar risada, ele parou com aquilo, ou seja, aí eu acho que caiu a ficha dele no sentido: o que adianta eu estar passando essa raiva, estar irado da maneira como eu estou, em algo que eles nem sabem que eu existo? Então nós precisamos entender essa questão. E em um momento de isolamento social, quase não aconteceu isso dentro das casas, não é verdade? Todo mundo se comportou muito bem, os maridos, as esposas, os filhos, não foi assim? Só que não. E aí a gente vai ver por que isso acontece. Tem um outro versículo que está lá em Provérbios também, que diz assim, ó: a ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O versículo anterior que nós vemos ali, ele diz que é como se uma cidade destruída e sem muros, assim, aquela pessoa que não tem o autocontrole. Ou seja, os muros antigamente lá na cidade servia como o quê? Como barreira, como fortaleza, como segurança. Então uma pessoa que não tem o autocontrole, ela está desprovida de segurança, de tudo, inclusive daquilo que ela mesma fala. E nesse outro versículo está dizendo que o homem insensato se conhece pela ira. Logo, aquele que consegue dominar, aquele que consegue ter o autocontrole, ele é tido então como o homem sensato, o homem prudente, e homem no sentido universal da palavra. Senão as irmãs podem entender: já que é para os homens, a gente está fora dessa. Não, vocês estão incluídas nesta. Então o homem aqui é no sentido universal da palavra, tanto o homem
quanto mulher. Então nós precisamos entender. O problema é que nós assistimos a propagandas na TV e achamos que aquilo realmente acontece. Família Doriana, você já assistiu? Todo mundo lindo, bonitinho. Aquela mulher deve acordar às 3h45 da manhã para poder escovar o cabelo, maquiar-se, para às 6 horas estar preparando o marido, linda, maravilhosa, daquela forma. E tudo funciona lindo e maravilhoso naquela família. E aí você olha, nossa, mas a minha não é assim que funciona. A minha é aquela correria, um gritando com o outro, olha, agora eu, sai desse banheiro, você está demorando no chuveiro, cadê? Ou será que é só lá em casa que é algo mais ou menos assim? Então nós vemos essa questão na TV e transmitindo isso para a nossa família. Ou ainda a família facebookiana. Tirando aqueles que gostam de lavar roupa suja no Facebook, o resto, todas as famílias são lindas e maravilosas. Está todo mundo sorridente, está todo mundo em dia, está todo mundo passeando. E aí você fica pensando, nossa, o que está acontecendo comigo? Tem gente que a hora que chega no domingo à tarde, ele já perde o prazer no restinho do final de semana. Ele já começa a viver a segunda-feira. Tem gente que você fala para ele na segunda-feira, bom dia, ele, bom dia por quê? Essas coisas acontecem. Isso tudo é o quê? É aquilo que nós vamos assistindo, é aquilo que vai impregnando dentro do nosso ser. Também em Provérbios 15:1 diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Há coisa de mais ou menos uns 3 anos atrás, a instituição que eu dava aula, ela foi contratada para ministrar alguns cursos na cidade de Camanducaia, descendo para São Paulo, às margens da Fernão Dias, especificamente em Monte Verde. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de conhecer ou ir a Monte Verde. É conhecida como a Suíça Mineira. É bem alto, acho que está em torno de 1.800 metros de altitude e faz bastante frio. E eu fui para lá no mês de julho do ano que eu fui. E lá, por conta de que o local trabalha muito com a questão turística, então as aulas aconteciam de segunda a quarta apenas. Quinta, sexta, eles já começavam a se preparar para o final de semana. E eu me lembro de uma situação, e aí o que acontecia? Eu trabalhava o dia todo aqui na prefeitura, saía da prefeitura por volta de 5 horas, ia em casa, tomava um banho rápido, pegava o carro na instituição e ia até Monte Verde. Chegava lá antes das 7 para poder dar aulas, e aí dava aula até às 10 horas da noite. A instituição não permitia vir embora no mesmo dia, então eu dormia lá em Monte Verde, saía de lá às 6 horas da manhã, para às 7h30 estar começando no serviço aqui. E aí a gente brincava, né, que eu e Sônia brigavam e eu ia dormir em Monte Verde. Mas é só brincadeira. Mas o que eu quero falar com os irmãos com relação à palavra branda? E teve uma vez que eu fui tomar banho lá no hotel que a gente estava, e não funcionou o chuveiro. Imagina num local gelado, frio, você ter que fingir que toma banho. E aí no outro dia pela manhã, eu fui reclamar para o menino que estava na recepção. Eu falei, olha, o chuveiro não está funcionando. Ele com um sorriso no rosto, ele, e o chuveiro não funcionou. Como é que você briga com uma pessoa dessa? Não, vamos ser sinceros. Desarma. Mas o senhor pode ficar tranquilo, nós vamos resolver o problema. Então, é o que a Bíblia está ensinando aqui, olha. A palavra branda. Não tem como você brigar com uma pessoa só se você for doido, se aquela pessoa te tratar bem. Então essas questões nós precisamos analisar no conceito ira, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Também em Provérbios diz o seguinte, Provérbios 27:3, a pedra é pesada e a areia espessa e pesada, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. Por quê? Porque a pessoa, quando ela fica irada, e a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que não é errado ficar irado. Tanto é que a Bíblia nos dirá sobre isso. Estou só segurando um pouquinho para os irmãos irem acompanhando o raciocínio. O problema é depois da ira, que aí a pessoa não se controla. Então é isso que nós precisamos analisar e pensar dentro do contexto
família, dentro do contexto ambiente de trabalho, que nós passamos muito mais tempo no ambiente de trabalho do que efetivamente em casa. Tempo ativo dentro de casa é proporcionalmente inferior ao tempo ativo no ambiente de trabalho. Porque dormindo nós estamos passivamente dentro da nossa casa. Tá certo que tem gente que conversa à noite, tem diálogo à noite, mas ainda assim ele está passivo, porque ele fala dormindo. Mas aí pode vir aquela pergunta para os irmãos: o que é ira? E de acordo com o dicionário, ira é um intenso sentimento de ódio, de rancor, geralmente dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa, insulto, etc. Então é um sentimento de ódio. Você já foi fechado no trânsito? Já? E qual é a sua atitude? Vá com Deus. É assim? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não, vamos ser sinceros. Não, a gente sai carregando aquele motorista no colo o dia inteiro. Nossa, que raiva, fechou eu. Nossa, que raiva, ainda bem que ele foi para outro canto. É ou não é? Não, vamos ser sinceros. Ele já foi embora. Ele nem sabia que ele te fechou. E você fica carregando aquela situação no colo. Semelhantemente, 2 monges estavam caminhando e se depararam com uma moça que precisava atravessar um riacho e estava com medo da travessia. E um dos monges a acolheu no colo, atravessou o riacho com ela, pôs ela na margem do rio e continuaram a caminhada deles. Depois de um certo tempo, o monge que não havia carregado a moça no colo disse ao monge que havia carregado: você fez uma coisa errada hoje. Nós somos monges, nós não podemos tocar em mulheres. Você não somente tocou, mas como a carregou nos braços. E aí o que havia transportado a jovem disse para ele: sim, mas eu a deixei lá na beira do riacho, você está carregando ela até agora. Então é muita coisa que acontece dentro dessa situação. E envolve especialmente o ficar em casa. Porque enquanto trabalhávamos naquela antiga normalidade que não vai voltar, nós queríamos ficar em casa, né? Nossa, não vejo a hora das férias para a gente ficar em casa. Aí a gente ficou praticamente 6 meses, já estamos completando, de uma vida diferenciada. Nossa, não vejo a hora de voltar ao normal. Olha como é que a gente é doido. Deveríamos o quê? Aproveitar a situação e fazer algo diferente. Devíamos ter agido desta forma. Então a palavra de Deus, ela vem nos confrontar. E eu acho legal a palavra quando ela não massageia o nosso ego, quando ela nos coloca no nosso lugar, nos faz refletir, tomarmos vergonha da atitude que muitas vezes cometemos, repensar nossas ações para não cometer as atitudes equivocadas anteriormente tidas. Então, ira, ela é um problema do coração, mas também um transtorno de adoração. Por que Jesus, a única passagem que demonstra Jesus bravo, foi quando ele adentrou ao templo, que o pessoal tinha transformado ali como se fosse um lugar de negociação. É a única situação que a gente vê Jesus bravo, mas Jesus bravo em nome de Deus. E aí, claro, ele saiu ali, botou todo mundo para fora, mas ainda assim, a Bíblia diz que ele não cometeu pecado. Por quê? Porque ele ficou bravo, ele ficou irado, mas não pecou. E a gente vai ver mais adiante como que se dá isso. Como que isso é possível em pleno século 21, com a correria que a gente vive. Tem gente que na segunda-feira de manhã pergunta: o sábado está longe? É assim ou não é? É. E aí eu vou perguntar algo bem interessante. Você se sente com a idade que você tem? Você que tem 30 anos, você, nossa, já vivi 30 anos. Você que tem 35, nossa, já vivi 35 anos. Você se sente? Não, parece que a gente nasceu ontem. E eu tenho a impressão que eu nasci hoje cedo. Porque quando a gente olha para o futuro, o pastor está falando aí da questão de uma especialização que eu estou fazendo. Quando você olha para, nossa, mas até terminar isso. Mas quando você olha para trás,
determinada situação, você pensa, nossa, lembra do fulano? Lembra? Nossa, isso foi há 15 anos, foi há 20 anos. No meu caso, assim, você fala, nossa, isso foi mais de 40 anos atrás, dá até medo. Dá até medo, você fala, nossa. Por que isso anda acontecendo? Porque as pessoas estão vivendo de final de semana em final de semana, não aproveitam a cada dia, não aproveitam a cada momento. Por isso que talvez nós não saibamos o dia da nossa partida. Pensa bem, nossa pastor, vou morrer amanhã. Amanhã é meu último dia. Ah, meu Deus do céu, amanhã tinha tanta coisa para resolver. Morre hoje, não curte nem amanhã. Então, essas questões todas, isso implica no quê? No comportamento dentro de casa. E principalmente por conta dessa questão da adoração. Porque quanto mais perto de Cristo, quanto mais perto de Deus, mais semelhantes a eles nós nos tornamos. E aí o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar na nossa vida. O Espírito Santo é aquele amigo que chega na sua casa e você dá liberdade para ele, quando vê ele já está abrindo geladeira, abrindo fogão, já está colocando panela no fogo, já está fazendo mexidão. Por quê? Porque ele se sente à vontade. Ele se sente à vontade. Então nós vamos ver que a solução para resolver essa questão da ira não se baseia tão somente em relacionamento horizontalizado, mas principalmente em um relacionamento horizontal. O pastor falou sobre a questão da igreja ser bênção na vida de outras pessoas. E isso acontece por quê? Porque nós fomos criados para isto. Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção. Você que tem que ser bênção. E a bênção começa onde? É dentro de casa. Dentro de casa. Eu e Sônia, a gente trabalha com o Ministério Casados para Sempre. Não sei se os irmãos já ouviram falar. E na igreja que a gente estava, durante 3 anos, nós formamos 6 grupos, deixamos 2 casais já ministrando o curso, entendemos que o nosso propósito lá, Deus já havia concluído. E aí Deus nos levou a conhecer o pastor Isaías. E não é, assim, incomum nós sabermos da vida ali, da situação íntima dos casais, que no momento do compartilhar ali nas reuniões, eles abrem o coração. Claro, e tudo fica tratado ali dentro, ninguém sai comentando. Mas a gente fica imaginando um casal discutindo. E aí o pastor Isaías liga para um deles, sem saber da discussão nem nada, ligou por ligar. E aí eles estão brigando. Aí eles atendem o telefone, oi pastora, paz abençoada, aleluia, oh glória, ainda bem que você me ligou. Não, aqui está tudo em paz, estou tranquilo. Amém, querida, amém, amém, Deus abençoe também, um ótimo dia para o senhor. Aí vira para onde é que nós estávamos na briga. Vocês estão vendo como é que isso é loucura? Ou alguém bate, toca a campainha, sei lá, para oferecer algo, algum vendedor. Você vai sair e falar assim, ó, você está interrompendo uma briga. A gente não quer comprar nada aqui agora, não. Não, você vai ser o quê? Educado com a pessoa, né? Não, obrigado, não, outra hora você passa aí. Não, agora a gente não está precisando de nada, não. Estou precisando de um porrete, mas... Não. Sabe? Então isso tudo. Agora, olha como é que é loucura. A gente trata bem os de fora. E os de dentro, muitas vezes, a gente é irado. Então nós vamos ver que algumas coisinhas para nós analisarmos na questão ira. Primeiro ponto, gerencie a ira através do desenvolvimento do fruto do Espírito Santo. Um dos dons, vamos dizer assim, um dos frutos ali, como se fosse um gominho, é o quê? O domínio próprio. Então nós precisamos ter esse domínio próprio, que aí fora chamam de inteligência emocional. Fica mais bonito. Porque se você for falar assim, olha, hoje nós vamos ter uma palestra sobre domínio próprio. Ah, deve ser coisa de igreja. Ah, não, então vamos falar sobre inteligência emocional. Ah, não, isso daí é interessante, vamos lá. Onde que a gente vê isso? Com muita propriedade. Os socorristas da autopista, por exemplo. Eles chegam para atender a uma ocorrência, a um acidente, e eles têm condições de, diante do que eles conseguem ver naquele quadro, saber se a pessoa tem condições de sobreviver ou não. Porque tem situações que a pessoa está consciente, conversando numa boa. A hora que tira do meio, que puxa os carros envolvidos, a pessoa desfalece. Por quê? Porque daqui para baixo está
destruído. E como que eles agem? Vocês imaginam que eles devam chegar assim: nossa, filho, o negócio do seu lado tá feio, você vai morrer, viu? Nossa, você não escapa, filho, eu não dou 2 minutos de vida para você. Você quer ligar para alguém, pedir perdão? Não. O que eles falam? Vai dar tudo certo. Fica tranquilo, mesmo sabendo que não vai dar certo. Mas eles falam: olha, pode ficar tranquilo, a gente está aqui, pode ficar... Até que aquela pessoa parta. Agora, quando existem condições de socorro, eles colocam dentro da ambulância. Aí é a hora que a gente vê a inteligência emocional do motorista da ambulância. A pessoa lá atrás pode estar gritando com muita dor, dependendo da situação, mas o motorista sabe que ela está com um médico e um enfermeiro lá atrás. Ele não pode se envolver no que está acontecendo lá atrás, para que ele consiga levar aquela ambulância o mais rápido possível até o socorro. E aí a gente, quando vê uma situação dessa, a gente, povo frio, olha só. Por quê? Porque a gente não entende o que está acontecendo. Mas é o quê? É o autocontrole, é o domínio próprio ou a inteligência emocional que eles utilizam para poder salvar a vida daquela pessoa com uma maior rapidez. E aí a gente vê então o oposto da ira. Então a ira, nós precisamos gerenciar esta ira de tal maneira que o Espírito Santo possa trabalhar em nós. Uma das coisas que a gente fala no Casados para Sempre, que tem sempre um que quer mandar no outro no casamento, né? Isso é legal, né? Eu, antes de fazer o Casados para Sempre, eu estava lá em casa, aí eu dando ordem para a criançada, aí a Sônia chegava, né? Eu falava: olha, criançada, agora a mãe chegou, ela vai mandar porque eu cansei de mandar agora, tá? Para poder levantar a moral dela, né? E levantar a minha junto. Mas aí que a gente entendeu que não tem esse negócio de um mandar no outro. Não tem. Gente, ambiente familiar é a coisa mais gostosa do mundo. A criança tem reclamação na escola, a mãe vira para o marido: você viu o que o teu filho fez na escola? Aí você pensa que a criança é só sua, né? Você fala: nossa, eu fiz a criança sozinho. Mas quando vai bem, você viu, puxou a mãe, tirou 10 na prova. É aquelas loucuras, mas é família. Isso é que é o gostoso. Por quê? Porque é o lugar propício para a gente ser o pior, é dentro de casa. Eu recebi uma educação, Sônia recebeu outra educação, e aí Deus põe os dois para morar junto. E aí fica os anjos lá em cima: não vai dar certo, Senhor. Ah, não vai, olha ali para o senhor ver. Não vai. Então essa é a questão. Então nós precisamos o quê? Gerenciar a ira, de tal maneira que venha o Espírito Santo trabalhar em nós. Disperse a ira pensando em coisas que leve à gratidão, lembrando que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando você pensa somente em coisas ruins, porque muitas vezes as pessoas querem ser felizes com aquilo que elas não têm, e deixam de ser felizes com aquilo que elas já têm, e de desenvolver a gratidão. Às vezes fica olhando: nossa, a grama do vizinho, olha, verdinha o ano inteiro. Vai ver, de plástico, sintética, por isso que é verde o ano inteiro. Então a gente precisa compreender essas questões também, entendemos como que isso funciona. E nós temos, já disse na quinta-feira, motivos de sobra para sermos gratos a Deus. Nós temos motivos de sobra. Outro ponto que eu coloquei aqui: redirecione a ira buscando resolver a situação de forma construtiva, não de maneira destrutiva. A gente precisa resolver de tal forma que a gente consiga, tá, beleza, já aconteceu, e agora? Vamos daqui para frente? Não é, como diz o bom mineiro, ficar desenterrando o defunto. Então esse ambiente familiar, onde nós passamos mais tempo por conta desta situação que estamos enfrentando, é que nós precisamos aprender e sairmos dessa situação melhores do que nós entramos. Não pode ser o oposto, não pode ser o contrário, a gente sair pior do que entrou. Por quê? Porque a gente não sabe. A Bíblia diz que dias piores virão. A Bíblia em momento algum fala de melhoria disso, melhoria daquilo. Pelo contrário, sempre fala de situações piores. Se nós não estamos aprendendo a lidar com esta situação, o que dirá com as outras que ainda estão por vir?
Viu o irmão tocando o teclado aqui, coisa mais linda, você colocar o teu filho, teu filho mesmo, menino, é isso que tem que ser feito. Aqui é um lugar que a criança tem que sentir liberdade. Não pode fazer isso, não pode pôr a mão naquilo, que não sei o quê. A criança respirar, eu posso? Não, é só de máscara. Pensa bem. Eu achei a coisa mais linda você pegar a criança e colocar ali. É isso que tem que ser. Sabe por quê? Porque faz muitos anos que eu não consigo pegar meu filho para colocar no colo da maneira como você colocou o teu. Hoje ele coloca eu no colo dele. Então isso passa muito rapidamente. A gente tem que aproveitar essa situação. Outro ponto que eu coloquei aqui: contenha a ira conforme Cristo. Nós não falamos que nós somos cristãos? Então a palavra cristão quer dizer o quê? Pequeno Cristo. Nós precisamos agir de tal maneira. Precisamos agir dessa forma. Não quer dizer que a gente tem que morrer pelas pessoas. Não é isso. Nós precisamos... Paulo diz que precisa haver a morte em nós para que haja vida no outro. Mas a morte no sentido de que às vezes você faz... hipoteticamente, pode comer chocolate? Depende. Se a pessoa é diabética, você vai comer um chocolate pertinho dela para ficar com vontade, saber que ela não pode comer? Percebe como é que aí é você abrir mão de um desejo seu em prol do quê? Do bem do outro. Então essa é a questão da gente redirecionar e sermos semelhantes a Deus, a Cristo. Entenda que a ira é um sentimento. Sentimento, velho, não tem como. Você já sentiu frio? E aí o povo fala, frio é psicológico. Aí você fala, meu psicológico está gelado. Não é assim? Porque você está sentindo frio, ué. Então você sente frio, você sente calor. Não adianta você falar, tá tudo bem, não estou com frio. Não estou com frio. Você vai sentir o frio. Então ele vem, é um sentimento. A mesma coisa se dá com a ira. Ela é um sentimento também. Nós não somos, conforme diz aí o povo aí, não tem sangue de barata na veia. Nós temos sentimentos, nós sofremos. E em virtude disso, nós precisamos compreender o quê? Que é um sentimento. Então eu tenho que controlar. Eu tenho que controlar. Então a ira como sentimento, ela é controlável. Mas eu não consigo controlar. Então aí já tem que procurar um médico, um profissional psicólogo, porque aí vai ajudar. Porque às vezes a pessoa vai no psicólogo achar que ele vai resolver todos os problemas, né? Não. As respostas estão dentro de você. Só que no ambiente, na correria, você não está conseguindo localizar onde essas respostas se encontram. Eu coloquei mais um outro aqui, gaste tempo na leitura e meditação da palavra de Deus. Antes as pessoas falavam que não liam a Bíblia porque não tinham tempo. E agora? E tem a Bíblia em várias versões. Em várias versões. Eu tive o privilégio de fazer uma viagem para a Coreia do Sul. E nós fomos conhecer as igrejas de lá. Em outro momento a gente conversa mais sobre o assunto. Mas uma coisa que me chamou a atenção em uma das igrejas que nós conhecemos é que o pastor incentivava os irmãos a copiarem a Bíblia em folha de sulfite. Então você chega na igreja, tem uma linda exposição de Bíblias em folha de sulfite, claro, aí depois levava na gráfica, encadernava, mas manuscritas. Por quê? Porque o pastor incentivava o povo, porque a partir do momento que você lê e você copia, o seu cérebro está prestando atenção naquilo que você está fazendo. Porque tem vezes que a gente começa a ler a Bíblia, e você está lendo a Bíblia assim, aí você já começa com o pensamento no outro canto, aí você já... Nossa, onde que eu parei mesmo? O que é? Aí você volta para ler de novo. E o meditar é você pensar, o que isto que eu acabei de ler implica na minha vida? Um outro ponto que eu marquei aqui, não descarregue a ira em pessoas, peça trégua sem ignorar o conflito. Às vezes marido e mulher estão em conflito. E é aquela coisa maravilhosa, né? Vocês mulheres são fantásticas, porque vocês falam e a gente não ouve. E aí as coisas dão errada, vocês... Avisei, não avisei? Só que aí vocês evoluíram, agora vocês nem falam, eu avisei, vocês só olham pra gente e vai. Gente, isso irrita.
Irrita por quê? Porque a gente fala, poxa, podia ter ouvido, por que eu não ouvi? Certo? Eu imagino que quem inventou o GPS foi homem. Por quê? Porque a mulher fala, né? Vamos parar ali e perguntar. Não, eu sei onde a gente está indo. Eu sei onde está indo. Mas a gente já passou nessa praça 3 vezes. É que eu vi que você gostou da praça, então eu fiz questão de passar 3 vezes para você contemplar a praça. Então por isso que eu imagino que quem inventou foi homem. Claro, é só uma brincadeira aqui. Por quê? Porque o homem tem essa situação de não querer parar para perguntar as coisas, para tomar informação. Não, eu sei tudo. Eu sou o alfa da família, o alfa da relação, então não tenho que perguntar nada, a gente sabe tudo. Não é. Então a gente tem que aprender muito, e este momento dessa pandemia serve para a gente aprender e aprender mesmo. E aí, claro, e aí vem aquele versículo fantástico de Paulo escrevendo aos Efésios, que está lá no capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A gente tem que analisar o que Paulo está querendo dizer. Vamos imaginar, o sol aqui em Pouso Alegre põe-se por volta das 6 horas da tarde. E aí você ficou irado 5h30. Você, nossa, eu tenho meia hora para poder desirar. Porque está falando que não pode o sol se pôr sobre aí. Ai, meu Deus, agora estou lascado. Como é? Oh, Deus, me ajuda nem existe essa palavra, a desirar. Não. A gente tem que entender o que Paulo está querendo dizer aqui, ó. Que não venha trevas sobre a sua ira. É isso que a palavra quer nos ensinar. Ou seja, está irado? Traz a luz da palavra de Deus para isso que você está sentindo. Principalmente nas injustiças que a gente vê por aí. Então está dizendo justamente isso, olha, irá não é pecado. Por quê? Porque ele está falando, ó, irai-vos e não pequeis. Então irá é um sentimento. O sentimento vem. Então acontece da gente ficar bravo, da gente ficar irado. O problema é o que a gente vai fazer após o sentimento. Por exemplo, você está sentindo frio. Seu comportamento é o quê? Pegar um agasalho. Você está sentindo calor. Seu comportamento é o quê? Sei lá, ligar o ar-condicionado, ligar o ventilador. Então é o seu comportamento. É aquilo que vem depois do sentimento. Na questão da ira, é algo inerente, é algo desta mesma forma. Ou seja, eu estou irado. O que eu vou fazer com isto? Aí vem todos esses pontos que nós conversamos um pouquinho mais acima. Agora, vem uma questão bem interessante, que está em Efésios também, lógico, a carta de Paulo, principalmente na questão do seio familiar. Versículo 6, capítulo 6, versículo 4, diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O que é o pai irar o filho? Eu disse para vocês em outras situações, não sei se todos estavam, que eu fui criado pela minha avó. E eu nunca apanhei na rua, nunca apanhei na casa de ninguém. Ela só falava assim: lá em casa a gente conversa. A hora que entrava na rua de casa, vocês têm noção da novela que passava na minha mente? A hora que ia chegando próximo ao portão de casa, vocês têm noção o que era tortura? Por quê? Porque já começou lá. Então, às vezes os pais também agem dessa maneira com os filhos. Ou seja, precisamos, sabe, o filho não gosta que tenha determinada brincadeira com eles, não façamos. Então a gente tem que analisar. Também não é deixar fazer tudo o que quer, não é isso. Olha, hoje você é o reizinho da casa, que está acontecendo isso por aí que a gente vê, né? Eu vi um vídeo no Facebook de uma mãe raiz, o moleque deve ter uns 25 anos, a mulher desceu a ripa nele. Também não é, eu não estou falando que é para os irmãos pegar a ripa aí e bater na criançada, não é isso não. Eu estou só demonstrando para os irmãos o que é que muitas vezes a ira. Olha, teu pai está chegando, eu vou conversar com teu pai. Não é assim? Aí a criança vai ficando com aquela situação. Então, olha só, criai-os na doutrina. Então não é criai-os a doutrina, mostrar a doutrina. Tem outro lugar que diz
instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo depois de grande não se desviará dele. Então o que é essa instrução? Não é para mostrar, olha filho, o caminho é aquele lá, você tem que andar lá. Não, é junto, é juntinho, é caminhando, instruindo a criança no caminho que deve se andar. Papai está andando nesse caminho, é nesse caminho que você também tem que andar. A mesma coisa está querendo dizer aqui, olha, é para você criar seus filhos na admoestação, na doutrina e admoestação do Senhor. Você tem que ser exemplo. Pai e mãe têm que ser exemplo dentro de casa para os filhos. Então a questão da ira, ela é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar, do que um simples sentimento que muitas vezes extravasa. De tal forma e maneira que a pessoa meio que sai de si e faz coisas que depois se arrepende. Então nós precisamos analisar à luz das Escrituras o que a palavra de Deus nos diz, nos ensina, nos capacita e nos exorta, a fim de que eu consiga ser melhor hoje do que fui ontem, para que amanhã, se esse amanhã vier, eu consiga ser melhor do que eu estou sendo hoje. E o ambiente de casa é o lugar onde, eu costumo dizer que o ambiente de casa é o laboratório onde nós preparamos os filhos, não para o mundo no sentido espiritual, mas para o extra casa, o fora. A gente tem que aprender com relação a isso. Então o ambiente de casa deveria ser dessa forma, mas o fato dessa correria, dessa insegurança que as pessoas têm vivido, eu vou ser sincero para os irmãos, eu uso a máscara porque é obrigatório usar. Mas a nossa confiança está em Deus. Está em Deus. Então, por que eu uso? É obrigatório e também diz ao Senhor teu Deus, não tentarás. Então, a gente tem que usar. Certo? Mas eu não posso ter medo, porque Paulo mesmo diz, olha, estar com vocês é bom, mas estar com Cristo é melhor ainda. Amados, o que vai ser desse mundo daqui para frente? São pessoas, a gente vê no trânsito pessoas bravas, pessoas iradas, nos ambientes, lá onde eu trabalho, na prefeitura, a pessoa chega assim brava, calma, o que aconteceu? Porque, calma, a gente vai resolver, senta, o senhor quer uma água. Então nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo, nesse contexto que nós estamos enfrentando. As pessoas não conversam mais. O pastor falou da minha esposa Sônia, ela está com uma tosse alérgica. Ela falou, se eu for na igreja e tossir, o povo já vai olhar torto para mim. Se eu espirrar, não fica um dentro da igreja. Porque é isso que nós estamos enfrentando. Olha onde nós chegamos. Onde nós chegamos. Antes a pessoa espirrava, você falava saúde. Agora você pergunta, é Covid? Olha isso é doideira. Mas nós chegamos nesse ponto. E o que nós vamos fazer? Como que nós vamos sair dessa situação? Como que a gente vai conseguir melhorar? Como que a gente vai conseguir? Somente tendo a palavra de Deus como direção. Orando, meditando, reunindo dentro das medidas da vigilância sanitária. Um ouvindo o outro, sendo um ombro amigo para caminhar. Mandar uma mensagem para o outro, e aí, como é que você está? Que saudade de você. Mas não querer saber como a pessoa está, com sinceridade. Então perguntar, orar junto, dá para a gente fazer um monte de coisa com o celular. Eu durante muito tempo eu fui resistente ao celular. Eu tinha aquele que só servia para receber e mandar mensagem. A Sônia que me deu um lá sofisticadinho. Não, você precisa ter um. Você é professor, que não sei, mas o que... Quando eu descobri esse negócio, tanta coisa que dá pra gente fazer pelo celular. Dá pra você corrigir prova de aluno, dá pra você mandar prova pro aluno, dá para o aluno colar nas tuas provas. O negócio fica uma coisa de doido, certo? Mas dá para fazer um monte de coisa. Então a gente tem que usufruir desse aparelho e orar para que o Senhor possa declarar dia após dia sobre a gente ter essa plena convicção
de que nós somos ensináveis. Nós não estamos prontos. Hoje vocês estão vendo a minha última versão. Não tem aquele negócio lá que você tem que atualizar o teu celular, você tem que atualizar o computador? Vira e mexe, você não está fazendo as atualizações? Ou seja, aí ele fica com a última versão. Nós hoje, vocês estão vendo a última versão atualizada minha. Mas amanhã eu tenho que estar melhor do que eu estou sendo hoje. E a ira, ela serve para ser esse balanço na nossa vida, para a gente poder analisar, olhar no espelho, não ter medo de se encarar no espelho e perguntar como que você está agindo com relação à ira. E aí sim, a gente vai ter condições de tratar dessa situação. A gente vai ter condições de tratar. Porque nós só não conseguimos tratar daquilo que a gente não se predispõe a observar, que foi, a gente conversou na quinta-feira sobre o observador. A gente tem que analisar. A questão é que a gente quer mudar o mundo inteiro, mas esquecemos que a única pessoa que a gente tem condições de efetivamente mudar somos nós. Mas para isso a gente precisa querer. É um querer, é um ansiar, é um desejar. E muitas vezes a gente precisa talvez de um amigo para poder abrir os nossos olhos. Por que o amigo? Imagina só, pastor Isaías chega para a esposa, aniversário de casamento deles, ele a leva para jantar, um restaurante bacana, vem 2 músicos que tocam a música que ela mais gosta, quando vê chega uma terceira pessoa com um buquê de flores para ela, e aí ele pergunta: querida, como eu sou para você como esposo? O que essa mulher vai falar para ele numa situação dessa? Se tiver palavras, né? Porque ela vai chorar de tanta emoção. Situação mais ou menos parecida. Dia de aniversário dos 2, de casamento. Isaías chega em casa correndo, pega uma bermuda, uma camiseta, vai jogar bola com os meninos, já que eu volto. Chega em casa 11h30 da noite, suado, vira para ela: amor, como que eu sou para você como esposo? Então a pessoa que está perto de nós, ela vai dar o feedback de acordo com aquilo que nós proporcionamos para elas. Se é um momento de alegria, um momento agradável, o feedback vem naquele nível. Se é algo ruim, também vem daquela forma. Mas amigo não. Estava conversando com um irmãozinho lá fora, e teve um período que o meu cabelo também estava caindo. Mas caindo mesmo. Até que a Sônia descobriu que tinha um sabonete que não deixava o cabelo cair, grudava tudo nele e não caía no chão. Mas aí o que acontece? E eu preocupado com aquilo, fui conversar com um amigo. E aí o amigo virou para mim: você conhece o Bruce Willis? Eu falei: aquele lá da televisão? Ele falou: é. Ele é rico? Eu falei: é, ué. Reparou que ele é careca? Obrigado, já entendi a mensagem. Já entendi, não precisa falar nada. Você está querendo dizer, ele rico daquele jeito, não deu jeito na careca dele, você é pé rapado, está se preocupando com isso? Então, é um amigo não fala aquilo que você quer ouvir, ele fala aquilo que você precisa ouvir. Deixei de prestar atenção no cabelo, o cabelo parou de cair, só queria atenção. Então isso é para mostrar para vocês que muitas vezes a gente precisa ter um amigo para chegar e falar: vem cá, como que eu estou? Principalmente, conforme é o assunto, na questão da ira. Mas vá com as mãozinhas para trás, desarmado. Porque quando alguém fala alguma coisa para a gente fala: mas é que... você está querendo o quê? Não aceitar aquilo que foi dito. Está querendo se defender. Então a gente precisa ouvir. A gente precisa. E nós temos um amigo dos amigos, o sumo sacerdote, que em determinado momento ele falou com os discípulos: vós já não sois mais servos, vocês são meus amigos. Então nós precisamos chegar para Jesus: Jesus, como eu estou sendo com minha esposa, como eu estou sendo com meus filhos, como eu estou sendo no meu local de trabalho, Jesus, mostra para mim, muda aquilo que precisa ser modificado. É isso que a gente precisa fazer. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Pai. Mais uma vez te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, Senhor. Que alegria que é olhar aqui e ver esses bancos com as pessoas aqui, Senhor. Ó Deus, nós não sabemos ainda quanto tempo isto durará,
Mas nós sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. Não vai ser essa pandemia que vai parar a tua igreja, porque o Senhor diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, Pai. E é isso que nos mantém firmes e constantes nesta caminhada. Hoje nós conversamos sobre a ira, sobre um sentimento. Oramos, Deus, para que dentro das nossas casas possamos tratar os nossos familiares de uma maneira especial, com carinho, com sabedoria, que sejamos movidos pelo Teu Espírito Santo no trato com a esposa, no trato com os filhos. Perdoa-nos, Deus, pelas vezes em que agimos, Senhor, contrário aos Teus ensinamentos, Pai. Fica conosco, Deus, e dá-nos uma semana de bênção e vitória, em nome de Jesus. Amém. A ira é uma coisa muito complicada, né? É interessante que as pessoas, quando são iradas, né? Elas gostam de falar, mas não gostam de ouvir, né? A gente precisa aprender muito. Vamos levantar, irmãos? Vamos cantar que nós recebemos um novo coração do Pai, né? E que possamos viver isso. Um coração regenerado, um coração transformado, né? E todo o nosso coração, todo o nosso sentimento, a nossa inspiração tem que ser Jesus. Não a nossa mente, não aquilo que a gente pensa ou acredita, né? Ou que a gente acha que é certo. Senão a gente vai irar, né? Toda a nossa inspiração, toda a nossa adoração tem que ser Jesus Cristo. Amém? Regenerado, coração transformado, coração que é
aquela parte que está na projeção, por favor, Peterson, sem qualquer falsidade. Olha só, o que nós cantamos aqui? Dá para colocar? Sem qualquer falsidade. Uma família sem qualquer falsidade. Já imaginaram uma igreja sem falsidade? Uma igreja em que todos são verdadeiros? Já imaginou isso? Isso nós acabamos de cantar. E se nós não estamos vivendo assim, nós estamos em pecado. Estamos em pecado. E a gente precisa pedir perdão a Deus. Se eu não estou sendo verdadeiro com você, eu não sou um cristão. Eu estou em pecado. Irmãos, nós temos que aprender algo. Com as nossas palavras, nós temos que abençoar as pessoas. Não amaldiçoar as pessoas. Não é tão bom você ser abençoado por alguém sem falsidade. Sem falsidade. Isso no nosso meio não deveria existir. Porque a gente tem Jesus. A gente tem Jesus Cristo. Que Deus entre com libertação na sua vida, para que a gente possa viver assim. E quando nós vivemos assim, aí nós vamos poder cantar. Eu vou expressar a glória do Senhor. Eu não vou pregar de novo não, pastor, tá? Mas eu só queria cantar de novo. Só esperar assim, uma família, né? Dá pra gente cantar? Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Querido irmão. Nós precisamos de irmãos assim, né? Irmãos assim. Quando a gente vive isso, a igreja cresce. A igreja cresce em amor. Vamos orar, né? Eu queria terminar diferente, nosso culto, mas é tudo igual, né? Que a gente olhasse para o seu irmão, eu vou olhar para o Ademir, né? E dissesse para o Ademir o seguinte: eu preciso muito de você, meu irmão. Preciso muito de você. Preciso muito de você. Eu preciso muito de você, meu irmão. Mas sem qualquer falsidade. Sem qualquer falsidade. Eu preciso de você sem qualquer falsidade. Aí nós vamos expressar a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que foi ministrado aqui aos nossos corações. Nós só temos que agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra, ela nos educa. Ela aponta onde nós erramos, Senhor, e onde precisamos consertar também. Louvado seja Deus pela presença do Espírito Santo de Deus em nosso meio. Ó Deus, muito obrigado pela comunhão que nós temos aqui hoje com os nossos irmãos aqui presentes. Ó Deus, que essa comunhão possa crescer e que nós possamos entender que onde tem comunhão tem a bênção do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que Deus assim nos abençoe.